Olá, olá. Hoje nós vamos estar iniciando aqui, conversando um pouco, né, a respeito de um aplicativo muito importante aí, dentro das nossas aulas, né, que é o Excel, né? E o Excel, ele é considerado aí um aplicativo, né, uma planilha eletrônica, né? E ele é considerado aí uma planilha eletrônica porque ele permite, dentro aí dessa estrutura que nós estamos vendo, né, de tabela, realizar diversos cálculos aí de forma eletrônica, de forma digital, tá? Por isso, esse nome aí que ele recebe de planilha eletrônica, ele é possível fazer fórmulas, funções, né? E é tudo isso aí que a gente vai estar vendo a partir de hoje, até aí grande parte aí dessa segunda metade aí das aulas. Tudo bem? A primeira coisa que a gente precisa entender aí dentro do Excel é entender como é que ele funciona, né? E é isso que é essa primeira aula, né? Que é a primeira aula de fundamentos. É verificar aí como que é a estrutura, como que é a cara do Excel, né? Algumas coisas, algumas possibilidades de formatação e de uso aí que nós temos para dar continuidade futuramente nos cálculos, né, na matemática, nos cálculos e nas funções. Mas primeiro é necessário entender como o Excel é, né, como é que ele é dividido, como é que é a estrutura dele. E é isso que nós vamos ver aí na aula de hoje, tudo bem? Então essa aqui é a cara do Excel na hora que nós abrimos ele, tá bom? Ele aqui em cima, como todas as ferramentas Office, ele possui aí a faixa de opções, tá certo? A faixa de opções com as suas abas, né? Aba página inicial, inserir, layout de página, fórmulas, dados, revisão, exibir, ajuda e o pesquisar quando tem alguma dúvida, tá bom? Rapidamente aí, hoje a gente vai se concentrar, né? Mais aí na questão da aba da página inicial, né? Com os seus recursos principais, para depois a gente entrar nos cálculos propriamente dito. Tá bom? Mas vamos ver também todas as outras abas, né? Então, essa página inicial, que é a primeira aba que a gente está conversando, da mesma forma que no Word, né? É onde a gente dá início às nossas atividades. Então, algumas características e ferramentas básicas estão dentro dela, tudo bem? Como o ajuste da fonte, o tamanho da letra, o tipo da letra, a cor da letra, o alinhamento, né? Como é que vai estar centralizado isso, como que eu formato aí os valores que são colocados dentro do Excel, né? Algumas situações de estilo que nós veremos aí nas próximas semanas, né? Principalmente na hora que a gente entrar mais nas funções específicas, né? Então, uma formatação condicional, certo? Como é que eu formato a minha célula, os ajustes necessários para a minha célula aqui na divisão de células, tá? E uma parte mais de classificação, de localização, e filtragem aí dos dados, tá? A segunda aba é a aba inserir. Toda vez que a gente vê uma aba inserir, né, é a aba que permite que eu insira outras funcionalidades além daquela tabela que eu estou mexendo, que eu estou manipulando propriamente. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, ilustrações, né? Se eu clicar em ilustrações, eu posso inserir imagens, eu posso pegar imagens da internet, eu posso inserir formas. Isso aqui nós já vimos, né? Lá no Word, né? Quais são as formas. Então, de repente, eu precisar montar uma planilha e precisar colocar alguma forma dentro, isso é possível, tá bom? Eu posso utilizar ícones, né? Eu estou abrindo aqui a partir dos ícones, olha, ele carrega o modelo aí, né? A padronização que ele puxa aí, até da internet, de possíveis ícones para a gente estar utilizando. E às vezes isso é importante, porque a gente pode querer estilizar uma planilha, né, para fazer uma apresentação mais profissional, tudo mais, e isso é possível aí utilizando os diversos ícones, né, das diversas seções que nós temos aqui, tudo bem? Então, são inserções aí além das tabelas propriamente que a gente está mexendo. O Smart Art, que a gente pode trabalhar com fluxogramas, organogramas, isso nós vimos também no Word, também é permitido dentro aí do Excel, tá bom? Tem toda uma parte de inserção de gráficos, que nós teremos aí algumas aulas falando sobre isso,
tá bom? A parte de linhas, de colunas, né? Inserir comentários, se de repente tem algum valor dentro de uma célula, né? E eu quero aí fazer algum comentário sobre isso, né? Eu clico na célula, clico no comentário, ele cria um comentário, olha, fica lá essa informaçãozinha roxa, né? E aí eu coloco comentário, aqui eu vou colocar comentário de teste, tá? E vou finalizar o comentário, tá certo? Para que servem os comentários? Na hora que a pessoa passa o mouse, o que acontece? Ela enxerga o comentário que o Thiago deixou, né? O Thiago colocou lá, que é comentário de teste. Então, às vezes, é uma planilha que ela é utilizada por outras pessoas aí. Eu posso estar criando aí comentários e colocando em cima disso, tá bom? Eu tenho também a terceira aba aqui, que é a aba layout de página, né? Onde eu também posso tratar das margens, da orientação, né? Se eu quero aí retrato e paisagem. Isso, claro, se a gente for trabalhar a questão de impressão do documento, né? Às vezes eu quero fazer uma planilha muito grande e eu preciso deixar essa página em paisagem. Aqui não vai mudar nada, mas na hora que eu for fazer a impressão, a quantidade de colunas e linhas dentro da minha tabela poderá ser maior, tá bom? A área de impressão, tá? Então, também da mesma forma que nós trabalhamos aí dentro do Word, né? E tem a questão aqui, olha, linhas de grade, né? A gente está vendo essas linhazinhas que dividem aqui, né? As colunas e as linhas. Essas linhas só aparecem porque isso aqui está marcado, né? Em linhas de grade. Se eu desabilito isso, as linhas somem e a gente perde um pouco a noção aí do funcionamento, né? E da utilização do Excel. Então é sempre importante, se isso aqui um dia acontecer com vocês, é sempre importante vocês virem aqui em layout de página e clicar na opção de exibir as linhas de grade, tá bom? Que as linhas de grade vão aparecer aí para você, tá certo? Além disso, né, a divisão aqui, né, a aba de fórmulas, ela permite aí que nós tenhamos o acesso a uma infinidade de funções, né? Eu até brinco que se nós quiséssemos, nós ficávamos um semestre inteiro trabalhando com o Excel e mesmo assim não daria para falar de tudo sobre o Excel, porque o Excel trabalha uma infinidade de funções e de cálculos matemáticos aí, tá bom? Então veja aí que eu tenho uma série de funções, olha, se eu for passando aqui, né, eu tenho uma série de situações, uma série de cálculos que eu posso estar utilizando aí dentro do Excel. Então, ele é uma ferramenta que tem uma gama de possibilidades, e isso é importante. Por quê? Porque a maioria das empresas atualmente utilizam aí dessa ferramenta, né? Às vezes as empresas não têm sistemas potentes, né, e que às vezes são muito caros, e o Excel consegue resolver o problema delas, porque ele faz cálculos, ele trabalha questões condicionais, ele permite aí que o gestor, aquele que trabalha, né, seja lá na logística, seja lá na administração, ele consegue verificar, né, e tomar decisões aí importantes para a sua área. Então, o Excel é uma ferramenta que ela é universal e ela é global, ela serve para todas as áreas, tá bom? Por isso que ele é importante aí da gente estar verificando, tá? Uma aba de dados, né, que é para fazer análise de dados e filtragem. Nós não veremos isso hoje, nós veremos isso em algumas outras aulas. Uma questão de revisão, como também nós já vimos lá no Word, né, onde nós podemos verificar toda a parte de ortografia, gramática, né, dicionário de sinônimos, tudo mais. A exibição, né, a forma que ele está fazendo a exibição para a gente disso, tá certo? Então, aqui também tem, olha, para mostrar as linhas de grade, ó, tá vendo? Se eu clicar aqui, as linhas de grade saem, se eu clicar aqui, as linhas de grade voltam, né? Então, é isso que a gente precisa ter cuidado, né? Aqui eu cliquei, olha, visualização da quebra de página, né? Que caso eu tenha alguma quebra de página, e a quebra de página foi dada aqui na questão do comentário, né? Na divisão do comentário. Mas não é... O ideal mesmo é que a visualização e a exibição das pastas de trabalho estejam sempre apontadas na parte normal aqui de visualização. Tudo bem? Eu vou voltar na parte da página inicial, né?
que é para a gente poder fazer os testes. Tem também aqui antes, olha, a aba de ajuda, que ele vai fazer aí, ele pode auxiliar, né? Você pode fazer alguma pergunta para a ferramenta e ela vai procurar te auxiliar aí como resolver seu problema, né? Bem como tem a parte de pesquisa aqui, que você também pode pesquisar para verificar algum recurso aí um pouco mais fácil, tá bom? Mas vamos voltar aqui na aba de página inicial. Antes de qualquer coisa, nós precisamos entender aí a estrutura, né, a tela do Excel. Então, o Excel, ele se divide nesses retângulos pequenininhos que vocês estão vendo aqui, que eu estou clicando, né? Esses retângulos pequenos aqui, eles são chamados de células. E o que é a célula? A célula é um encontro de uma coluna com uma linha, né? Então, eu tenho a coluna e tenho uma linha. Na hora que eu encontro as duas, eu formo uma célula. E a leitura da célula, eu digo sempre que é importante a gente saber ler as coisas, né? Até para não passar vergonha quando vai falar com alguém. Eu sempre faço primeiro a leitura da letra da coluna, para depois a leitura do número da linha. Então, essa célula que eu cliquei aqui, que está selecionado, né? Eu vou até dar um zoom aqui para facilitar para vocês. Essa célula aqui que está selecionada é a célula chamada C2, ok? Porque é onde está aí o meu cursor clicado, né? E primeiro eu faço a leitura da letra para depois fazer a leitura do número. Então é a célula C2, é onde está posicionado aí o meu mouse, tá? Só por curiosidade, ok? Para saber, né? Tem tantas colunas. Quantas colunas será que tem aí dentro do Excel? Se eu segurar a tecla Ctrl e apertar o botão direcional aí para a esquerda do meu teclado, ele vai lá para a última coluna de todas, né? Na verdade, aí eu até cometi uma gafe, apertar o Ctrl e apertar o direcional para a direita, ok? Ele vai lá para a última coluna de todas. E essa última coluna está escrito o quê? Coluna XFD. Mas por que tem esse nome de XFD, Thiago? Porque ele primeiro ele segue a ordem alfabética, né? Ele vai do A até o Z. Depois que ele chega no A até o Z, ele vai A, B, AC, AD, até chegar no ZZ. Quando chega no ZZ, fica A, BBB, CCC, DDD, EE, até chegar no final dele. E o final dele, que é permitido, né? O limite aí do Excel, o Excel tem limites, né? Não é algo que é infinito aí. É essa coluna XFD. Essa coluna XFD é a coluna 16.384, né? Então, o Excel ele pode trabalhar aí, você quando estiver trabalhando com Excel, você pode trabalhar com 16.384 colunas, tudo bem? E quantas linhas tem, Thiago, nessa planilha de trabalho, né? Nessa área de trabalho aqui do Excel? Se eu clicar no Ctrl e apertar o botão direcional para baixo, ele vai lá para a última linha. Então, é uma infinidade. Reparem que ele tem 1.048.576 linhas. 1.048.576 linhas. São muitas linhas para a gente poder estar trabalhando, para a gente poder estar fazendo cálculos, para a gente poder estar testando a ferramenta. Por isso que é uma ferramenta de cálculo tão potente e tão usada no mundo do trabalho. Tudo bem? Vou voltar. Para voltar é só segurar o Ctrl e apertar o direcional para cima, né? E ele volta aqui para a minha célula principal, para a primeira célula de todas, né? Que é a célula A1. Entendendo essa questão aqui, né? Nós também podemos verificar que isso aqui, olha, é uma pasta de trabalho, ok? Uma pastinha de trabalho que está escrito por padrão, vem escrito aqui, ó, planilha 1, mas eu posso renomear. Se eu clicar com o botão direito, eu posso clicar aqui em renomear. Ou se eu clicar duas vezes, ele também permite que eu renomeie, né? Então, eu vou colocar aqui, teste aula. Teste aula, ele permite que eu renomeie minha pasta de trabalho. Quando eu renomeio aqui a minha abinha, né, a minha tabela aqui atual que eu estou trabalhando, né, eu consigo identificar. Então, às vezes eu estou trabalhando com várias pastinhas, né, com várias telas aí de cálculo,
E essa nomenclatura aqui pode auxiliar, né, para eu saber aonde eu estou, o que, que eu estou fazendo, em que tabela, em que planilha que eu estou trabalhando, tudo bem? Se eu quiser mais planilhas, eu posso, né? Então eu venho aqui, nesse maisinho pequeno que tem, nova planilha, eu clico e ele vai abrir aqui uma nova pastinha, né, aonde eu posso colocar, vou pôr, por exemplo, teste 2, okay? E ele vai selecionar. Então, não é algo que é fácil de acabar. O Excel tem uma gama aí de possibilidades. Nessa pasta aqui, né, nessa telinha de trabalho, eu tenho 1.048.576 linhas, e nessa outra aqui, teste 2, eu tenho outro 1.048.576 linhas, tá bom? Então, eu posso estar trabalhando aí muito, com muitos cálculos, com muitas planilhas, né? Algo bem dinâmico, algo muito importante aí para as nossas empresas, para as nossas organizações, tá certo? Visto isso, uma outra situação importante dentro do Excel, às vezes eu quero visualizar um pouco mais, né, a célula, porque às vezes você pode acreditar ou visualizar que está pequeno aqui, né, a tela. Então você pode vir aqui, ó, tem a opção do zoom, né, no seu canto inferior direito aqui, ó, tá 100% por padrão, o nível de zoom, mas eu posso, aqui no cantinho, olha, tá 100%, mas eu posso aumentar aí esse zoom, né, para visualizar a minha célula mais de perto, caso eu necessite, tá bom? Então, aí são algumas funcionalidades básicas, tá? Outra coisa importante de perceber é que na hora que eu clico numa célula, ela tem um endereço, que é o nome dela, né? Por exemplo, eu cliquei aqui embaixo, essa aqui é a célula A2, né? Mas eu tenho uma outra forma de verificar esse endereçamento dela. Aqui em cima, olha, nesse cantinho aqui na caixa de nome, ele mostra o nome da célula aonde o meu cursor do mouse está selecionado, né? Então, se eu clicar em alguma célula, aqui diz aonde, né, eu estou trabalhando aí de verdade, tá certo? Então, se eu clicar nessa célula aqui, por exemplo, eu estou na célula I8, né? E é realmente I8, tá certo? Não tem como a gente se perder aí trabalhando com o Excel. Ele mostra para a gente aí tudo que a gente precisa para estar trabalhando com as nossas fórmulas e funções, tá bom? Aqui em cima, né, trabalhando um pouco mais essa questão aí da página inicial, nós temos a divisão de fonte. A divisão de fonte, ela é igual aí a que nós utilizamos, né, no Word, no PowerPoint, né? Então, aqui são os tipos de fonte que a gente utiliza, aqui o tamanho da letra. Eu tenho essas duas opções laterais aqui, que é o aumentar tamanho da fonte e o diminuir tamanho da fonte, né? Mas, afinal de contas, Thiago, onde que eu digito alguma coisa? Eu digito dentro das células, né? Então, se eu clicar aqui no meu B1 e colocar assim, teste aula, ele acaba digitando aqui dentro do B1, né? Ou dentro do B1 vai estar escrito teste aula. Tudo aquilo que eu escrevo aqui na célula, na hora que eu clico em cima dela, aparece nessa barra aqui, tá? Que é a nossa barra de fórmulas. Então, a barra de fórmulas, ela mostra as fórmulas que eu estou utilizando, tudo bem? E mostra também o conteúdo que está digitado. Vejam que está escrito teste aula e a barra de fórmulas está mostrando aí o conteúdo que está dentro da minha célula. E esse conteúdo é o mesmo, né? Teste aula, tudo bem? Então, nós já vimos aqui a nossa barra de fórmulas, que também é algo importante. Nós vamos trabalhar bastante aí nas próximas aulas a respeito disso. E uma outra situação importante é essa questão aqui, olha, das bordas, né? Porque essas linhas, na hora que a gente faz a impressão, elas não imprimem. Elas só são guias para que a gente visualize aí a divisão dos nossos cálculos. Então, de repente, se eu montar uma tabela, né? Vou colocar aqui, nome, idade, né? Se eu montar uma tabela, vou colocar alguns nomes, Ana, Zeca, Júlio, Felipe, né? Se eu for fazer a impressão disso, nenhuma linha dessas vai aparecer e esses nomes vão ficar soltos. Se eu quiser que isso saia de uma forma mais organizada, como se estivesse dentro de uma tabela, eu seleciono esse espaço, né? Venho aqui na borda
e eu escolho os tipos de borda que eu tenho. Olha, eu tenho todas as bordas para marcar, eu tenho bordas externas mais espessas, né, que elas ficam maiores que as bordas internas. Eu posso colocar borda só de um lado direito, só do lado esquerdo, só na parte de cima, na parte superior, na parte inferior, né? Então eu tenho uma infinidade aí de situações. Eu vou colocar todas as bordas, e aí ele vai fazer, né, essa linha. E eu vou colocar também aí bordas externas espessas, né? Então eu começo a montar, né? Se eu tiver que fazer alguma impressão, que eu clique aqui em arquivo e vai imprimir, olha o que acontece. Ele vai acabar mostrando, né, a borda que eu acabei colocando aí, né, no nome e na idade, né, ele fica bonitinho. E aqui em cima eu não coloquei borda. Vejam que esse texto, né, teste aula, acabou ficando jogado, né? E as outras linhas que estavam em volta, elas não apareceram. Por quê? Porque aquelas linhas são somente para nos guiar, tá certo? Então isso aqui é importante também. Sombreamento é igual no Word, para você sombrear o texto, e a cor do texto, a mesma coisa, tá? Você pode estar tá aí mudando, né, a cor da fonte, deixando alguma parte mais colorida para dar algum destaque na sua tabela, conforme desejar, tá bom? O sombreamento, ele vai sombrear aí as células que eu marcar, né? Se eu clicar aqui e marcar aí, colocar um azul aqui de sombreamento, ele vai sombrear as duas células que eu estou testando, tudo bem? Vou escrever aqui uma palavra, né? Vou escrever aqui a palavra aplicativos. Vou colocar tudo, aplicativos informatizados. Pronto. Reparem aí que aplicativos informatizados é um termo relativamente grande, né? E essa minha célula, ela é pequena, ela está pequena. Eu tenho algumas possibilidades de estar ajustando isso, tá bom? Eu posso, por exemplo, deixar o meu cursor do mouse entre as colunas, né? Eu escrevi na E2, e aí eu deixo o meu cursor do mouse entre as colunas E e F, que nem eu coloquei aqui, ó. Bem no meio, né? Nessa linhazinha entre o E e entre o F aqui, tá bom? Deixo o meu cursor, vejam que ele fica com uma cruzinha com umas setas, né? E aí eu posso clicar e posso arrastar. Como eu também, se eu quiser, eu posso vir aqui entre elas e dar um duplo clique. Se eu clicar duas vezes aqui, duplo clique, olha, ele vai aumentar aí, né, o comprimento aí da minha célula, a largura aí da minha célula, né? Ele vai acabar ajustando, né, deixando ele aí bem justinho com a palavra que eu quero. Se de repente eu quiser deixar um pouco maior, né, essa célula, eu posso aumentar aqui também, não tem problema nenhum. Mas quando eu dou duplo clique, ele deixa bem justinho aí, né, com a palavra que eu acabei escrevendo. Tudo bem? Uma outra situação que nós temos, e que nós podemos verificar aqui, é dentro dessa questão de alinhamento, né? Alinhamento. Veja que eu tenho aqui uma opção chamada AB com uma setinha, né? Essa é uma orientação de texto, Eu não preciso ter o texto certinho assim. Eu posso fazer algumas modificações na orientação desse texto para estar trabalhando ele de forma melhor, né? Ou de repente eu tenho uma tabela específica que eu quero montar e eu preciso colocar essa palavra aplicativos informatizados de forma vertical aqui. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, olha, clico aqui em orientação, que é nesse casinho aqui com uma seta, tá bom? Clico aqui nele, ele vai me abrir uma série de opções, né? Eu vou escolher essa primeira aqui, ó, que é texto vertical. Vou clicar e ele vai fazer isso, olha, ele escreveu aplicativos informatizados de forma vertical aí na minha tabela. Tudo bem? Tranquilo? Tem outras opções, né? Eu posso colocar inclinado, aplicativos informatizados, ele fica assim tortinho, né? Repara que conforme eu mudo a célula, né? A altura da célula, ela vai se ajustando aí. Eu posso colocar
inclinado, né, de cabeça para baixo, aí, né, aplicativos informatizados de um lado da célula. Eu posso girar para o outro lado, né, ele vira aqui para o outro canto da célula e deixa aí a palavra em pé. Então, eu tenho várias formas aí, né, eu posso inclinar para baixo, olha, aplicativos informatizados. Eu tenho várias formas de estar formatando e estilizando aí as minhas células, aquilo que eu digito no Excel, tá bom? Ele permite, aí tem várias possibilidades aí, é muito interessante o uso dele, tá? Vamos fazer um outro teste, ok? Eu vou escrever aqui, planilhas eletrônicas. Novamente, veja que é uma palavra, um texto, né, um termo que ele é grande. E aqui a minha largura de célula é pequena. Só que agora o que eu quero? Eu quero que planilhas fiquem aqui em cima e eletrônicas fiquem embaixo, né, dela. Como é que eu faço isso? Eu tenho uma opção chamada quebra de texto automaticamente, que é essa opção aqui em cima, olha, quebra de texto automaticamente. O que é quebrar o texto automaticamente? Ele vai pegar o texto e vai jogar para baixo, né, o máximo que ele puder. Então, eu cliquei aqui em cima da célula, onde eu digitei, que é na B10, né? Na hora que eu cliquei, apareceu aqui escrito, na minha barra de fórmula, planilhas eletrônicas. Então, eu estou aqui com o mouse clicado na B10, e eu venho aqui, ó, quebra de texto automaticamente. Quando eu clico, olha o que ele fez. Ele jogou a palavra eletrônicas para baixo. Como eletrônicas ainda estava muito comprido, ele acabou o quê? O Azinho e o S acabou descendo, né? Fazendo aí uma terceira linha. Eu não quero isso, eu quero que eletrônicas fique numa linha só. Então, eu vou vir aqui e vou dar um duplo clique, né? Nós já fizemos isso. Quando eu dei o duplo clique aqui entre o B e o C, ele ajustou. Só que ele fez esse ajuste e mesmo assim eu não gostei. Por que eu não gostei? Olha como é que está desformatado, né? Está jogado aqui para o canto, tem um espaço aqui. Eu queria que esse planilhas eletrônicas ficasse centralizado na célula, tá? Então, eu posso centralizar aí as minhas células em duas formas, tá bom? Eu tenho aí duas formas de centralização. Eu tenho a parte aí de centralização horizontal, que é essa aqui, e eu tenho a parte de centralização vertical, que é essa aqui de cima. E eu vou centralizar ela nas duas formas, para que a palavra, para que o termo, né, planilhas eletrônicas, fique bem no meio da célula, né, fique bem ajustado no centro da célula. Então, eu deixo o meu mouse clicado, né, em cima de planilhas eletrônicas, vou vir aqui, olha, no meu alinhamento, né, na minha centralização, e vou vir aqui também na minha centralização, ó. Vou centralizar de novo, olha como ele fica. Ele deixa centralizado no interior da célula, né? Eu posso até tirar a centralização se eu quiser. Só que aí o termo planilhas eletrônicas fica para baixo. Eu acho que fica mais bonito ele centralizado. Então eu venho aqui e clico e ele centraliza, ele faz o ajuste bem no meio da célula, como nós podemos visualizar aqui. Tá bom? Acho isso também interessante aí no nosso trabalho aí com as células, com aquilo que a gente vai estar trabalhando aí durante as aulas, tá certo? Uma outra situação que eu posso encontrar aí, né? Eu posso, de repente, vou escrever aqui, né? Aula de informática, certo? E aqui embaixo eu vou colocar o horário de início, vou colocar que inicia às 15. Aqui do lado eu vou colocar o intervalo, que é às 16 horas, e aqui do lado a volta do intervalo, que é às 16h20. Estou dando um exemplo, tá? E eu quero que essa palavra, que esse termo aula de informática, né, esse texto que eu coloquei aqui na F7, que ele fique em cima, que ele contemple aí esses três horários, né? Só que cada horário eu coloquei numa célula. Esse horário eu coloquei na F8, esse outro horário eu coloquei na G8 e esse outro horário, 16h20, eu coloquei na H8. E a aula de informática está aqui, olha, no F7. Né? Eu preciso fazer com que isso fique até o até o H7, né? Que ele pegue todo esse espaço aí de forma centralizada. Como que eu posso fazer isso?
tem um recurso no Excel chamado mesclar e centralizar. Eu seleciono, mas eu não seleciono só aonde eu escrevi o texto, eu não seleciono só o F7, eu tenho que selecionar aonde eu escrevi e aonde mais que eu quero que esse texto ele preencha, né? Então, eu selecionei aqui o F7, o G7 e o H7. Deixei tudo selecionado. E aí, eu vou clicar aonde? Eu vou clicar aqui em cima, tá? Onde está aqui, ó, mesclar e centralizar. Bem bonitinho. Tem aqui essa setinha que eu posso estar clicando. Clico nele, eu tenho várias opções. A opção normalmente que nós utilizamos mais é esse aqui, mesclar e centralizar. Eu vou clicar e ele vai fazer isso, né? A gente pensa que, o quê? Que ele está agora dentro das 3 células. Visualmente, ele está dentro das 3 células. Só que se eu clicar aqui, gente, olha o que ele vai mostrar para mim. O texto está escrito aonde? Onde que eu escrevi o texto na origem? Eu escrevi o texto na F7. O texto continua dentro da F7. Mas visualmente, eu mesclei e ele dá a impressão de que está na G7 e na H7. Tudo bem? Então, aqui é mais uma outra forma de eu estar aí trabalhando a formatação das células e ajustando elas, tudo bem? Fiz aí minha mesclagem. Isso também é importante, a gente vai estar trabalhando isso aí em algumas aulas, em diversas planilhas aí, tá bom? Que mais? Eu tenho aqui toda uma questão de formatação de número, que também é importante, né? Eu tenho aí a questão da porcentagem, então, de repente, eu quero escrever 5%, né? Eu escrevo 5, eu clico aqui na porcentagem. Olha o que ele fez. Ele multiplicou por 100, tá certo? Ele multiplicou por 100, e não é isso que eu quero. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, colocar a vírgula, né? E aí, ele vai aceitar os 5%, tá bom? Por que ele fez isso? Porque ele entende que 5% é 0,05, tá? Se eu colocar 0,05 e colocar aqui, ele vai entender que é 5%. Se eu coloco 5, ele acredita que ele multiplica por 100. E aí, na hora que eu clico aqui, ele faz o quê? Joga como se fosse 500%, tá bom? Mas não é esse o objetivo, né? O objetivo aí é transformar o número em porcentagem, tá? Então, se eu quiser trabalhar aí, né? Eu quero falar 3%. 3% é 0,03, certo? E aí, quando eu der o Enter, como eu já tinha formatado em porcentagem, ele vai assumir automaticamente a porcentagem aí do 0,03. 0,03 é 3%. Se eu quisesse 10%, 10% é a mesma coisa que 0,1, né? Aí eu clico em cima do 0,1, clico aqui na porcentagem e ele transforma em 10%. Tudo bem? Eu posso também transformar aí, né? Eu tenho diversos formatos, né? Aqui são os formatos de número, né? De moeda, monetários, né? O padrão aí nosso é o reais, né? Que é o português do Brasil, mas eu também tenho aí os dólares, né? Que é o inglês, que é esse cifrão só, e eu tenho esse E cortado, né? Que é o euro. Então, esses são os padrões aí principais que nós temos, tá certo? Se eu quiser fazer a formatação, né? Eu digito aqui 10, clico em cima e aí eu clico aqui em cima da moedinha, ele vai transformar, porque o padrão dele formatado, até porque a gente está no Brasil, é em reais, ele já vai jogar automaticamente isso para reais, tudo bem? Eu tenho outras formas de formatação de número, aqui em cima, né? Ele está marcando aqui contábil, se eu clicar na setinha, ele mostra diversas outras possibilidades, entendeu? Então, eu posso colocar ele como número normal, mas mostrando as casas decimais. Eu posso colocar ele como número geral, e aí sem mostrar as casas decimais. Eu posso colocar ele como moeda, né? Eu posso, se eu quiser colocar uma data, eu posso formatar e colocar uma data abreviada ou uma data completa, tá? Depende do que eu quero aí colocar dentro da minha célula. Então, eu tenho aí diversas possibilidades, tá bom? Uma outra situação que nós temos é, por exemplo, de aumentar ou diminuir casas decimais. E isso é importante, principalmente na hora que a gente estiver montando aí as nossas tabelas, né? As nossas planilhas, ok? Por exemplo, eu tenho um número que ele gera aí o resultado, tem um cálculo que ele vai gerar o resultado 5,9874,
E ele é um número aí que tem, né, quase uma dízima periódica, tá certo? E de repente eu não quero mostrar essas 4 casas decimais, eu só quero mostrar 2. Então eu tenho esse botãozinho aqui, olha, que é o diminuir casas decimais. Esse aqui diminui, esse aqui aumenta, esse diminui, esse aumenta, tá? E aí eu clico aqui para diminuir, olha, na hora que eu diminuo, ele vai arredondando, né? Ó, repara que é 987. Na hora que eu diminuir, ele arredondou para 5,99. E se eu diminuir mais uma casa decimal, ele vai arredondar para 6. Por quê? Porque ele faz o arredondamento matemático, padrão aí, que a gente conhece. Tudo bem? Caso eu queira aumentar as casas decimais, eu venho aqui do lado e eu clico aumentar casa decimal, ele vai aumentando as minhas casas decimais. Tudo bem? E se eu for aumentando até mais do que eu digitei, ele vai incluindo zeros aí no final. Tá bom? Então, acho que isso também é importante, porque nós vamos trabalhar isso durante várias aulas aí, né? Vários exercícios aí, tem números aí decimais que a gente vai estar utilizando, que a gente vai estar trabalhando. Formatação final, nós vamos trabalhar num dia específico, na hora que a gente for trabalhar com algum cálculo, tá? E aqui do lado, olha, formatar como tabela e estilos de células são algumas formatações já pré-definidas do Word, né? Que a gente pode colocar, né? E na hora que a gente coloca, reparem que eu tinha selecionado uma célula qualquer, né? Eu vou selecionar essas duas aqui. E aí eu vou vir aqui e vou escolher essa tabela amarelinha aqui, né? Que tá aqui. Ok? Só para testar, tá bom? Vou clicar nela. Ele mostra aí o que está selecionado, né? Ele mostra as células que estão selecionadas, e aí eu vou dar OK, e ele vai transformar, né, naquela formatação de estilo específica. Isso, gente, só se eu quiser mostrar aí, né, fazer uma formatação um pouco mais específica, deixar a minha tabela um pouco mais bonita. Fora isso, eu posso estar utilizando aí, não tem uma obrigatoriedade, tá bom? Fora isso, eu posso estar formatando normal a tabela, óbvio, né? Eu quero deixar a tabela mais bonita, tudo mais, eu posso estar utilizando a minha formatação aqui. Mas o ideal, pelo menos nesse início aí das aulas e dos exercícios que a gente estiver fazendo, é que a gente consiga formatar de uma forma mais básica, né? Sem tantos recursos aí para a gente não estar se atrapalhando, tá bom? O estilo de células também, ele tem alguns estilos aí de cores, né? E ênfases de cores aí diferentes, que vocês podem estar depois utilizando e até testando. Caso eu queira apagar aí um valor da minha tabela, né? Eu clico aqui, eu quero apagar o conteúdo da minha célula. Eu venho aqui, olha, eu tenho essa borrachinha ela apaga todo o conteúdo de dentro da célula. Eu clico nela e venho aqui, ó, na primeira opção, limpar tudo. Posso limpar só os formatos, posso limpar o conteúdo, posso desmarcar comentários, posso limpar links, se eu tiver links de sites, né, dentro do Excel, eu posso fazer a limpeza, como eu também posso fazer a limpeza de tudo. Ele zera aí a minha célula e deixa a minha célula zerada sem problema nenhum, tá bom? Vou descer um pouco mais aqui para fazer mais alguns testes, né? De repente, eu sei que nessas células aqui, eu vou escrever textos um pouco maiores, né? E eu preciso aí de uma altura de célula maior do que essa, que realmente essas células são bem fininhas, aí se a gente for visualizar, se a gente for utilizar ela. Como é que eu faço para estar formatando aí as minhas células, né? Tem essa opção aqui em células, chamada de formatar, né? Isso também é importante, onde eu posso clicar aqui, olha, e eu vou fazer assim, olha, ajuste de altura da linha, né? Vou clicar aqui para ajustar a linha. O padrão é 15, que é o que a gente está vendo, né? Eu vou colocar 30 só para mostrar para vocês o que acontece. Olha o que aconteceu, ela dobrou aí o tamanho da minha linha. Se de repente eu quiser mais, eu colocar 100, olha o que vai acontecer. A altura da minha linha fica bem maior, tá certo? Eu posso também estar formatando a largura da linha, ok? Essa linha aqui já está bem larga, está com 24,14 pontos. Mas eu quero mais. Eu vou colocar 60 pontos, vou dar o OK.
olha o que aconteceu. A largura aí da minha célula aumentou bastante. Então, se eu quiser colocar um texto maior aqui dentro, eu consigo fazer em cima dessa largura que eu acabei ajustando, tá bom? Eu posso também, por exemplo, aqui onde está planilhas eletrônicas, eu quero eliminar essa linha inteira, tá? Como é que eu faço? Eu posso selecionar aqui, posso vir aqui, ó, excluir, e eu venho excluir células. Ele vai excluir aquela célula que estava selecionada, tá bom? Posso também, olha, selecionei, clico com o botão direito em cima, venho aqui em excluir. Ele exclui aquela linha. Vou querer excluir essa aqui onde está aplicativos informatizados. Clico com o botão direito, excluir. Ele exclui aquela linha que estava aplicativos informatizados, tá bom? Quero excluir uma coluna, essa coluna que está bem larga aqui. Eu vou selecionar, e como é que eu seleciono? Olha, eu deixo o mouse bem em cima da coluna, ou deixo o mouse bem em cima da linha. Ele fica uma setinha, não vai mostrar no zoom, ele fica uma setinha preta, né? Ou para o lado se for na linha, ou para baixo se for na coluna. Eu clico, ele seleciona a coluna inteira. Clico com o botão direito, e na hora que eu clico com o botão direito, eu posso também excluir a coluna, tá? Vou clicar aqui, e ele vai excluir a coluna. Da mesma forma, eu posso inserir uma linha. De repente aqui, olha, ficou muito junto, né? Isso aqui do teste aula. Eu quero ganhar mais um espaço. Quero uma linha entre o teste aula e isso essa tabelinha amarela que eu coloquei aqui. Então eu venho aqui na linha, olha, deixo o mouse bem em cima dela, vai formar uma setinha, clico com o botão direito e venho em inserir. Ele insere uma linha acima, tá bom? Então é interessante aí que a gente pode estar trabalhando diversas coisas, né? Inserindo linhas, excluindo linhas, trabalhando dentro da nossa formatação, dentro das nossas possibilidades, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente necessita aí da nossa tabela, tá bom? Só para nós fecharmos, né? Eu acho que também é um benefício aí que a gente pode estar tendo na montagem das minhas tabelas. O Excel ele trabalha com sequências, né? Então ele entende algumas sequências por padrão. E a gente pode criar algumas sequências, né? E na hora que a gente cria essa sequência, o Excel entende como que ele faz a continuidade delas. Então, por exemplo, eu estou aqui ó, no M3, tá bom? Eu vou escrever o número 1. Aqui embaixo eu vou escrever o número 2. Se eu selecionar o 1 e o 2, e clicar nessa caixinha pequenininha aqui, ó, nesse quadradinho pequenininho aqui, ó, que fica no cantinho inferior da minha célula. Então eu venho com o mouse, na hora que eu venho com o mouse, ele forma uma cruzinha preta. Eu clico com o mouse seguro e eu arrasto. Repara que ele vai mostrando o que está escrito do lado, olha, 5, 6, 7. Ele digita para mim. E se eu tivesse só colocado o número 1? Se você tivesse colocado o número 1 e clicado na caixinha do lado, ele ia copiar o número 1 em todas as outras. Ó, 1. Foi 1 para todos os lados. Tá bom? A mesma coisa, por exemplo, se eu fizer aí uma sequência par, né? 2 e 4, por exemplo. Né? Por padrão, né? Se eu selecionar os dois, eu venho aqui, olha, nesse meu quadradinho, que a gente chama de alça, ok? Eu clico aqui na alça e eu arrasto, e ele vai obedecendo a sequência. Vai para 6, vai para 8, vai para 10, vai para 12, vai para 14, né? Então, ele permite que eu trabalhe aí com uma diversidade de sequências, tá bom? Se eu colocar ímpares também, 1 e 3, a mesma coisa, eu seleciono os dois, venho aqui na minha alça, no canto inferior, aqui direito da célula, clico seguro e eu arrasto, né? Ó, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Isso tanto no vertical como no horizontal, tá bom? Se eu clicar aqui 1 e 2, selecionar 1 e 2, venho na alça e venho para o lado. 4, 5, 6, 7, tá? Mesma coisa, 2, 4, 2, 4,
seleciono as duas. Sempre tenho que criar duas na hora de sequência de números para que ele entenda a lógica, né? De 2 está indo para o 4, então está aumentando de 2 em 2. Se eu for para o lado, vai aumentar mais 2, vai para 6, depois 8, 10, 12, 14. Tá? A mesma coisa aqui, 1, 3. Tá? Então, eu consigo trabalhar aí sequências dentro do Excel de uma forma bem tranquila, tá bom? Tem algumas sequências que, por padrão, ele já entende. Por exemplo, meses do ano, né? Se eu colocar aqui janeiro, se eu descer aqui, vai ser fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, né? Então, ele vai descendo, né? Eu vou descendo mais, né? Até completar dezembro aqui, tá certo? Então, ele entende, né, a sequência de algumas coisas. Isso tanto no vertical, como também no horizontal. Escrevi janeiro, vou clicar aqui e vou para o lado. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá? Isso é importante por quê? Porque me facilita na hora de eu montar uma tabela. Às vezes eu tenho que montar uma tabela dos meses do ano, ou com alguma sequência lógica. Eu não preciso ficar digitando ela toda, né? Eu posso estar montando ela, estar ajustando ela de uma forma fácil, né? Eu digito janeiro e puxo o restante dos meses todos. A mesma coisa, dias da semana. Vou colocar aqui, segunda-feira. Vou até aumentar, né? Para aumentar a largura, eu venho aqui entre a célula D e E e dou 2 cliques. Né? E aí eu desço, olha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Como eu posso também ir para o lado, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Opa, domingo escapou, vou puxar domingo. Ok? Então são as sequências aí que a gente pode estar trabalhando, né, dentro do Excel e que facilitam o nosso andamento, que facilitam a nossa vida. Tudo bem? Eu vou estar encerrando essa aula de fundamentos por aqui, tá certo? Eu espero ter ajudado. Eu acho que essa aula inicial é importante para a gente ter uma noção de como que o Excel funciona, né? Alguns macetes aí básicos para a gente estar controlando aí, contornando o nosso trabalho diário aí, costumeiro, tá bom? Próxima aula a gente já começa com uma parte aí de cálculos, né? Com uma parte mais aí de funcionamento prático do Excel, tá bom? Obrigado pela participação. Qualquer dúvida aí, coloquem lá no chat, a gente aparece, auxilia vocês, a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Tamo junto, um abraço, até mais.